Salve, galerinha! Paulada deu uma tosada no cabelo, agora a Paulada foi pro banho e tosa. Eita, que beleza, moçada! Tamo de volta. Continuamos aqui com as questões da FUVEST 2019. Agora faremos a questão número 4, uma questãozinha clássica de sistema nervoso dos invertebrados. Eu vou apresentar, portanto, a questão para vocês e aí na sequência você vai julgar juntamente comigo sobre esta tal questãozinha aí. Galera, vamos lá? Então a ideia aqui é mais ou menos o seguinte. A figura abaixo apresenta esquemas dos sistemas nervosos de diferentes animais. Aqui uma hidra, um quinidário importante, né? A planária, um plateuminto, o grilo pertencente ao grupo dos insetos, portanto artrópode, e aqui a nossa maravilhosa salamandra, um anfíbio, né? Um vertebrado, portanto, avaliando condições de invertebrados e vertebrados na mesma questão. Galera, vamos primeiro avaliar um fator importante. Sistema nervoso. Qual que é a grande importância de um sistema nervoso para um ser vivo? A partir do momento que um sistema nervoso ele existe, este animal é dotado da capacidade de ter percepção do ambiente, entender, interpretar o ambiente em que ele está vivendo e graças a estas condições pode ter algumas reações importantes em relação ao ambiente, aos estímulos que ali está recebendo. Portanto, fica muito claro para todos nós, a partir do momento que esta tal estrutura, que esse tal sistema surgiu, nós tivemos uma grande diversidade, imensa diversidade associada aos seres vivos. O único grupo animal que é desprovido de um sistema nervoso, moçada, são os poríferos. Eles são parazoários, não formam tecido, não têm cavidade digestória, não têm sistema nervoso, muito menos célula nervosa. O primeiro grupo da escala evolutiva da zoologia a apresentar essa tal estrutura são os quinidários, ou seja, a hidra, que aqui está sendo destacada para todos vocês. Entendam vocês que no caso da hidra, moçada, o que nós observaremos? O sistema nervoso ele é formado por uma rede difusa de neurônios que está localizada entre a epiderme e a mesentoderme, que seriam os revestimentos da cavidade digestória e, consequentemente, da epiderme, que seria a parte externa. No meio desta parede existe a mesogleia, por onde se estendem todos os filamentos nervosos e as células nervosas que ocupam, consequentemente, o corpo desses animais. Portanto, importantemente, saber que estas células nervosas, elas também se expandem para a epiderme, permitindo, portanto, contato com o meio externo, entendendo, conseguindo, portanto, interpretar as condições ambientais. Galera, entenda que no caso dos quinidários não há formação de gânglios, tudo bem? O primeiro grupo a apresentar um sistema nervoso ganglionar foram os plateumintos. No entanto, você já começa a observar aqui, ó, na região de cefalização, né, das nossas magníficas planárias, vocês já encontram a presença de dois gânglios nervosos, ó. Estou destacando aí com o laser para vocês. Destes dois gânglios partem dois cordões longitudinais e que estarão localizados no ventre do corpo do animal. Galera, no caso do inseto, que aqui está sendo citado como grilo, também você tem aqui, ó, na região da cabeça deste animal, você encontra um gânglio um pouco mais avantajado, definido como gânglio cerebral. E também, longitudinalmente, acaba se estendendo por todo o corpo e também localizado na região ventral. No caso dos magníficos vertebrados, cuidado que agora existe uma diferença importante, nós encontraremos também na região da cabeça um grande gânglio cerebral, né? E de lá também parte um cordão nervoso, só que agora não é mais ventral. No caso dos vertebrados, esta estrutura ela é dorsal. Eita, que beleza, Paulada! Que show de bola! Ui, a Paulada tinha perdido a caneta aqui, né? Galera, vamos lá! Então, ó, só para exaltar juntamente com vocês, eu vou aqui rapidamente colocar aqui a canetinha para que nós possamos identificar. Então, ó, a hidra é uma rede, só importante para você entender, rede difusa, né, ó? Uma rede difusa, nervosa. No caso das planárias, no caso do grilo, no caso da salamandra, nós teremos um fator já presente ganglionar, né, moçada? Olha lá, ganglionar. Beleza, moçadinha, show de bola. Só que tem um detalhe, moçada, estes dois aqui, ó, a planária e o grilo, nós encontraremos um sistema nervoso ventral, perfeito? Portanto, ele é longitudinal e ventral. No caso da salamandra, ele será dorsal e isso é característica dos vertebrados. Eita, que revisão ajeitada, Paulada. Vamos nessa. Moçadinha, ele pergunta pra gente no item A.
Qual é o padrão de simetria da hidra? Ixi, mas você estava falando de sistema nervoso e agora vem com simetria? Pois é. Galera, se nós estabelecemos um corte aqui, ó, transversal no corpo dessa hidra, e eu ampliar isso aí assim, ó, então imagina que a hidra eu cortei transversalmente. Vou virar ela assim para vocês, tá? Então você veria algo mais ou menos assim, ó. Certo? Supondo que isso aqui seja o centro do corpo dela. Galera, você concorda comigo que existem vários planos que, passando pelo centro, podem dividir o corpo deste animal em duas partes iguais? Vamos ampliar aqui um pouquinho o centro, né, para dar aquela coxambrada. Paulada, então quer dizer que existem vários planos que dividem o corpo deste animal em duas partes iguais. Isso, quando nós definimos dessa forma, a simetria, ela é chamada de radial, simetria radial. Então, por favor, respondendo quanto ao fator de simetria, a simetria no caso da hidra, ela é radial. Paulada, e os outros animais, quanto à planária, quanto ao grilo, quanto à salamandra, todos serão bilaterais. Se você observar comigo, ó, estou dividindo aí a planária para que vocês possam observar juntamente com o Paulada. Galera, só existe esse plano que divide o corpo do animal em duas partes iguais. Então são bilaterais, planária, grilo e salamandra. E no caso da hidra, ela é simetria radial. Pronto, item A, relembramos, importante essa classificação. Galera, agora vamos lá, no item B. Considere que a hidra passa a maior parte do tempo fixa ao seu substrato em lagoas rasas e margem de rios mansos. Descreva como um estímulo ambiental captado por um ponto do corpo é transmitido para todo o corpo da hidra. Galera, era só você observar aqui. Imagine que esse ponto aqui, ó, ele foi estimulado. O que vai acontecer? Esta região estimulada, ela vai permitir a transmissão de um impulso nervoso por neurônios, por filamentos neuronais, dendritos, axônios, mesma coisa. E este impulso nervoso, ele vai se difundir por todo o corpo do animal através de uma rede nervosa de neurônios. Portanto, dessa maneira é que nós observaremos a transmissão deste estímulo para praticamente toda a região do corpo deste animal, por uma rede nervosa interligada, portanto, de neurônios. Show de bola, moçada, que coisa linda, que questão linda. Vamos nessa? Olha lá. Respondida sua questãozinha, letra B. Questãozinha C. Em qual região do eixo corporal do grilo, da planária e da salamandra, então aqui ó, do grilo, da planária e da salamandra, a maior concentração de órgãos dos sentidos, moçada? Em que eixo? Galera, nós estamos falando aqui, ó, na região anterior do corpo destes animais. Ah, então eu posso chamar de região anterior. Isso, então aqui, ó, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, estamos falando de uma região que nós denominamos como sendo anterior. Isso, o eixo anteroposterior, né? Anterior relacionado às regiões aí possível de cabeça, no caso da planária, região de cefalização, e posterior relacionado à região final do abdômen do inseto, do grilo, ou então da cauda da salamandra, ou então a região oposta lá no corpo da tal planária. Tudo bem? Então, se você quiser colocar, região anterior do corpo, relacionado à cabeça da salamandra e do grilo e a região de cefalização da nossa magnífica planária. Não posso chamar de cabeça na planária? Biologicamente não é interessante, tá? Então, região de cefalização. Então, primeira parte respondida, na região anterior do corpo. Lógico. Moçadinha, na mesma pergunta ele fala assim, ó, qual é a relação dessa concentração com o fato de locomoverem-se ativamente no ambiente? Moçada, isso é muito fácil. Todos esses animais, eles andam de que maneira? A região anterior é que vai inicialmente invadindo os ambientes. Portanto, você ter um gânglio extremamente importante dentro do quesito sentido ou sensorial, é fundamental que ele esteja nesta região. Para quê? Para permitir uma melhor interpretação dos estímulos conforme ele vai se deslocando no ambiente. Se ele andasse de marcha ré, não faria muito sentido. Como é que o estímulo chegaria em primeira instância nesta região para alertá-lo de um perigo ou para alertá-lo de uma possível presa? Então, por esse motivo, que é vinculado, portanto, selecionado dessa forma ao longo da evolução,
especificamente na região anterior, uma vez que o animal está se deslocando com essa região antes de qualquer outra parte do corpo em contato com o ambiente. Linda esta questão de zoologia clássica, então revisamos simetria, revisamos posição do corpo e, consequentemente, importante fator de evolução quanto ao sistema nervoso. Se ligou, moçada? Coisa linda, hein? Então vou voltar aqui para o Paulada. E dessa forma, então, nós vamos nos despedir de vocês, agradecendo mais uma vez FUVEST 2019, questãozinha número 4, Zoologia na Veia. Valeu, galera! Se liga na bio, continua aqui te ajudando para a segunda fase da FUVEST. Valeu! Um beijo no seu coração.